Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, depois de um fim de semana aí sem lives. Hoje vamos mudar de assunto, certo? Vamos falar de processo de trabalho. Pra gente bater um papo. Sejam todos muito bem-vindos. Advogada Lauren, um abraço, minha querida recém-amiga. Precisamos combinar hein? E aí, professor Rodrigo Dias, tudo certo? Tudo Rodrigo, certo, câmbio terra, 1, 2, 3, chamando. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Rodrigo, tá por aí? Não tá me ouvindo, não? Agora eu estou ouvindo. Agora estou. Quando fica Está assim, bem? piora? Está. Espera Está aí, que eu travando preciso bastante, ajeitar a Rodrigo. altura. Hã? Ajeite aí, então. Espera aí. Rodrigo, eu Rafael? tô aqui. Tá aparecendo. Tá Mas aparecendo você alguma coisa pra deitou o você? seu celular. Não, você deitou, né? O seu celular tem que Não ficar, é celular. vertical. Isso, garoto. É. Espera aí só um pouquinho, Rafael. Vai Muito conversando bom. que eu vou ter que ajeitar. Onde que é o... Vamos conversando aqui. Gente, bem-vindos todos aí, enquanto o Rodrigo tá brigando com o celular dele ali para a gente fazer a nossa live. Mas o que importa é que hoje nós vamos mudar de assunto. Mais ou menos mudar de assunto, né? A gente vai mudar de assunto porque nós não vamos falar sobre as MPs e etc. Aliás, até vou falar sobre a MP mais tarde, a partir das 17 horas, 16 horas, corrigindo, né? Vou falar sobre a MP 936, os reflexos da decisão do STF, só que é pelo Zoom, não é que pelo Instagram. E eu coloquei no meu stories o link, tá bem? Enquanto eu tô aguardando aqui, eu quero perguntar pro pessoal, tá travando ou vocês estão acompanhando bem? Porque tem muita gente falando que tá travando aqui, né? Dá um feedback aí, turma. Como é que tá? Boa tarde. Fernanda, tá me ouvindo bem? Tá travando? Como é que tá isso aqui, hein? Pessoal, ó, o Lucas falou que parece que está ouvindo bem, então tá ótimo, tá normal, então é porque alguém falou acima que estava totalmente travada, a Fernanda Kellen, e eu não sei cadê o Rodrigo não, né? O Rodrigo, ele tá aí esperando aí a participação dele, mas enquanto isso eu vou começar. Nesse tempo de Covid, gente, em que quase todos nós estamos falando aqui a respeito de MP 927, MP 936, MP 944, MP 946, decisão do Supremo Tribunal Federal, recomendação. Rodrigo, me envia aí o seu... Aqui, ó, o Rodrigo pediu para eu adicionar ele. Vou adicionar. Ele enviou um convite. Então, enquanto todo mundo está falando aí, nós, né, estamos falando o tempo inteiro sobre as medidas provisórias, o que fazer, eu e o Rodrigo Dias, nós tivemos a ideia de a gente mudar um pouquinho o assunto, estávamos um pouco cansados aqui a respeito de só ficar falando de MP, não que seja um assunto ruim, nem que ele tenha se esgotado, porque é tanta coisa que a gente acaba repetindo o tempo inteiro, mas a verdade é que a gente queria trocar uma ideia sobre outros temas, né? E pensamos, medidas judiciais em tempo de Covid-19. Nós queremos falar hoje sobre as audiências, sobre audiências virtuais, a liberação do FGTS, a polêmica liberação do FGTS, pedidos de suspensão de cumprimento de acordo, audiências, inclusive, se é possível, audiência de instrução eletrônica, né? E vários outros temas. Nós vamos deixar hoje, obrigado, Tiago. Nós vamos deixar hoje os comentários em aberto pelo seguinte motivo. O objetivo é que a gente possa compartilhar com vocês
e que vocês, advogadas e advogados, nossos colegas, possam compartilhar conosco dúvidas e impressões. Eu e o Rodrigo, a gente está aqui para bater um papo e para falar sobre esses assuntos, mas eles não se resumem aos assuntos que a gente já disse. Rodrigo, tá tudo certo agora? Seja bem-vindo. Achei bacana que eu posso te ver e aí eu posso ver você de costas, posso me ver lá no fundo. O negócio ficou infinito, rapaz. Gostei desse trem. É o seguinte, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Aqui é o seguinte, o único lugar... acontecem coisas extraordinárias na hora dessas lives. O lugar da casa onde, excepcionalmente, não sei dizer por quê, a internet melhor pega, a transmissão fica mais nítida, é no quarto. E o quarto tem a parede é espelhada. Então, vamos ter que conviver com isso. Não, mas não tem problema nenhum, fala sério, eu gostei mesmo, achei bacana, achei divertido. Vamos lá. E aí? Rodrigo, primeiro, seja bem-vindo, tá bem? É um prazer recebê-lo aqui, um prazer também participar com você. Nem posso agradecer convite ou dizer que é bom você ter atendido o convite, porque na verdade a gente combinou, né, esse bate-papo. Acaba que a gente pensa muito juntos aí sobre direito e processo de trabalho em muitos temas e é sempre bacana, eu sempre me enriqueço e aprendo muito com você. Então é sempre bom conversar com você, não só aqui no Instagram, mas sempre que a gente tem a oportunidade de falar direito e processo de trabalho. Então, bem-vindo de volta ativa, viu? Então, é recíproco, meu amigo. Dentre os muitos profissionais do direito, juízes, procuradores, advogados, até professores, né? Eu tenho maior, diria eu, maior convergência de pensamentos com o amigo do que com a imensa maioria das pessoas com quem eu convivo. Porque, pontualmente, a gente sempre tem alguma divergência com esse e com aquele, né? E, eventualmente, convergências. E eu tenho observado ao longo do tempo que, no nosso caso particular, as divergências são muito pontuais, as convergências são mais constantes, e a gente consegue, em nossas conversas, realmente, eu extraio das nossas conversas muitos ensinamentos, inclusive, que eu uso em sala de aula, etc. É sempre um prazer grande. Bacana, obrigado também. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a conversar, a falar. E uma das primeiras coisas que eu acho que vale a pena a gente falar é que suspensão de prazos não é interrupção do Poder Judiciário, não é interrupção da Justiça. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Está todo mundo muito ansioso para falar que dia que volta os prazos, que dia que a Justiça volta a funcionar. Saiu na semana passada a regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho, já informando que a partir do dia 4 de maio, os prazos do Tribunal Superior do Trabalho voltam a correr normalmente. O presidente do TRT-18, Paulo Pimenta, soltou um comunicado hoje dizendo que o fato do TST ter dito que volta dia 4 de maio não significa necessariamente que o TRT-18 volta. Ele não disse que não nem que sim, mas disse que vai se alinhar aí a respeito, vai se alinhar com o CNJ, vai aguardar a posição do CNJ para que a gente tenha a posição mais uniforme possível no país. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar para a advocacia justiça com prazos suspensos não é justiça parada. E isso já nos remete ao nosso primeiro ponto de conversa, tutelas de urgência, né? E é curioso que semana passada uma colega advogada virou para mim e falou: Rafael, eu preciso entrar com uma tutela, uma medida de urgência, é muito urgente, é imediato, e eu não sei o que eu faço, porque a justiça está fechada. E aí foi que me despertou essa ideia de a gente conversar sobre isso, né, Rodrigo? E já fiz essa introdução. Justiça com prazos suspensos não é justiça do trabalho interrompida. Aliás, a justiça do trabalho não interrompe nem na suspensão dos prazos do CPC, lá os 20 dias do mês de dezembro e janeiro, nem quando fica até o dia 7 de janeiro parado. Ela continua funcionando. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho das tutelas de urgência aí para quem está acompanhando, que eu vou colocar o tema da nossa live aqui fixado. Então, Rafael, esse ato conjunto lá do CSJT e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, né, a que você se referiu aí,
particularmente, com toda franqueza, me pareceu, espero que eu me engane, mas deu a aparência de ser algo um tanto assodado, tendo em vista que também o CSJT, como é óbvio, toda a justiça, se submete a essas decisões de caráter administrativo do CNJ. E hoje mesmo eu li a notícia de que o CNJ se reunirá para definir essa questão de eventual reabertura de contagem de prazos, de tal modo que, a depender do que o CNJ decidir e da extensão do que vier a decidir, restará até prejudicado o que foi deliberado lá no CSJT e na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Diga-se de passagem, por isso mesmo, acho que o nosso tribunal aqui, da 18ª Região, a sua direção agiu com a devida cautela. Porque ficaria muito mal divulgar aqui, vai reabrir o prazo mesmo, aí 2 ou 3 dias antes, não vai reabrir mais não, e aí aquela insegurança enorme que ocorre. Com relação Rodrigo, deixa eu te interromper um segundo. Fala um pouquinho mais alto. Tem algumas pessoas falaram que o seu áudio está baixo. Quando mais de uma pessoa reclama da mesma coisa, eu imagino que não é a internet da pessoa. Eu tô vendo. Aí, 3 pessoas estão... Fala aí. Fala um pouquinho mais alto para a gente, por favor. Se essas mesmas pessoas que estão dizendo que tá um pouco baixo puderem dar um retorno a partir de agora para me indicar se está melhor, eu agradeço. Aí, melhorou. Beleza. Como eu estava dizendo, o CSJT e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, provavelmente, na minha concepção, laboraram não diria em equívoco, mas tomaram uma medida um tanto assodada, possivelmente, tendo em vista a já anunciada reunião do CNJ, ao qual se submeterá, por óbvio, o CSJT e toda a Justiça do Trabalho, se for o caso, em que um dos itens na pauta é justamente a questão do reinício, da retomada dos prazos processuais. Como eu disse antes, e algumas pessoas, então, possivelmente não ouviram, tem gente que fala que tá bom, tem gente que tá ruim, então eu não sei o que fazer. Não, mas tá dando para ir. Agora melhorou, agora acho que estabilizou. Vamos pedir para o pessoal aumentar o volume aí e seguir adiante. Mas, então é possível, melhor seria, penso eu, aguardar o que o CNJ decidirá, para que não haja um vai e vem de decisões na Justiça do Trabalho a respeito de abertura de prazo. E por isso mesmo acho que o nosso presidente, a direção do TRT-18, agiu com a cautela devida, aguardando essa deliberação do CNJ, para que nós decidamos a respeito dessa questão aqui no nosso tribunal, na 18ª Região. No que respeita às tutelas de urgência, Rafael, o que se passa, na minha visão particularmente, é o seguinte. Atualmente, nesse período de isolamento, eu despachei algumas decisões relativas a pedidos de antecipação de tutela e tal, mas como regra, esses pedidos não requeriam necessariamente a realização de audiências. E essa, com toda a franqueza, tem sido a regra mesmo. O pedido de tutela antecipada, de antecipação da tutela, inaudita fala sem a oitiva prévia da parte contrária. Para a marcação de audiências para esse tipo de decisão, diga-se de passagem, esse ato conjunto lá do CSJT e da CG, Corregedoria Geral, CGJT, também restabelece a abertura de prazos, né, a partir do dia 4. A gente vai falar sobre isso, obviamente, mas eu vejo muitas dificuldades de ordem técnica. Eu não sei, você pode responder isso melhor do que eu por motivos óbvios, mas eu não sei até que ponto os advogados têm interesse em que assim seja feito, por conta das dificuldades que vão aparecer, e não sei quanto à conveniência para a própria advocacia da realização dessas audiências, tendo em vista que uma série de medidas mais urgentes podem e vêm sendo tomadas independentemente da realização de audiências formalmente, mesmo aquelas feitas de forma remota. De tal modo que existem algumas audiências, como é óbvio, e isso varia o procedimento de juiz para juiz, para homologação de acordo, em que não seja necessária a produção de prova em
audiência, oitiva de partes e testemunhas, eu acho que a gente pode chegar a bom termo sem maiores dificuldades. Mas a audiência que envolva propriamente a instrução do processo, eu tenho muita dificuldade em vislumbrar, neste momento, como é que nós vamos insetar esse procedimento aí. Rodrigo, as audiências à distância me parecem que elas são úteis, muito úteis para a gente ganhar a celeridade do processo, principalmente porque a gente poderia ganhar o tempo da audiência inicial, certo? Desde que a gente ajuste um procedimento, eu vi um procedimento da Justiça do Trabalho de São Paulo, que ela estabelecia o seguinte, em que a Justiça do Trabalho realizaria audiências iniciais e as partes teriam 15 dias, as partes não, a reclamada teria 15 dias depois da suspensão do prazo para apresentar a sua defesa, tá certo? Então, o procedimento que eles estabeleceram para poder fazer a audiência inicial enquanto os prazos estariam suspensos. Isso é interessante, porque você ganha um ato judicial, você ganha pauta da vara do trabalho, e quem está à frente da reclamada, você ganha tempo e organização para ajustar essa organização de audiência, né? Essa organização da defesa. Até porque você tem esse prazo longo. Porque a gente tem que lembrar, nós advogados, aqui da advocacia, Rodrigo, a gente tem que lembrar que a hora que voltar a funcionar, vai voltar a funcionar tudo de uma vez. Então, a gente vai ter uma enxurrada de prazos, nós vamos ter uma enxurrada de reclamações trabalhistas, de audiências, de defesas, e isso vai causar um estresse genuíno na advocacia. Então, eu sou plenamente defensor e favorável à antecipação, mas concordo com você. Antecipação da audiência inicial, antecipação da conciliação. Sobre a audiência de instrução, eu tenho ressalvas legais, inclusive, a respeito da audiência de instrução. A gente não consegue garantir o isolamento de comunicação das testemunhas, a gente não consegue garantir que a testemunha ela não está sendo coagida, não está sendo instruída, não está sendo absolutamente em nenhum momento ali, não porque a gente desconfiaria que um advogado ou advogada estivesse fazendo isso. Eu acho que nós da advocacia estamos aqui para colaborar e jamais faríamos isso, mas pelas próprias partes, eventualmente inadvertidamente, ou até a gente sabe que não é obrigatório a constituição de advogado na Justiça do Trabalho, infelizmente, e ainda em casos absolutamente excepcionais, alguns colegas que não fazem jus à confiança e retidão que quase toda advocacia merece. Então eu tenho aí uma preocupação sim, e discordaria inicialmente da possibilidade da audiência de instrução aí para a distância, Rodrigo. Pois é, no nosso TRT, pelo menos na capital e em quase todas as cidades do interior, creio eu, isso não seria exatamente um problema, porque essas audiências inaugurais podem e já existe toda uma regulamentação para que sejam, de fato, realizadas no SEJUSCs. Acho que até aí, eu particularmente não vejo tanta dificuldade, mas eu tenho certeza que o amigo leu, eu tenho aqui em mãos, anotei, o ato conjunto do TST, e eles preveem, do CSJT, perdão, e eles preveem o retorno de audiências de instruções, de instrução, via remota, a partir do dia 25 de maio. E aí tem toda uma série de dificuldades que você mesmo acaba de mencionar, além dessas, aquelas mais comezinhas, e eu me refiro ao advogado em especial. Vai ter, para que ele possa participar dessa audiência, ainda que todo o mais ocorra de forma lídima, correta, é preciso que tenha toda uma aparelhagem, como nós estamos aqui conversando, e muitos não vão ter condição de fazê-lo. Aonde que leva a testemunha? De onde que ela presta o depoimento? Acho tudo muito complicado, mas note, Rafael, com o passar do tempo, isso será inevitável. Esse período de isolamento, diga-se de passagem, a mim conseguiu demonstrar e romper um preconceito pessoal que eu posso trabalhar. Eu consigo trabalhar remotamente, coisa que eu tinha muita ressalva antes desse período. Daqui a 10, 15, 20 anos, eu não tenho dúvida de que isso será algo corriqueiro. Mas, neste instante, nas atuais circunstâncias, acho muito difícil. A despeito disto,
o Código de Processo Civil, em vigor desde 2015, está me ouvindo, Rafael? Está parado? Tô te ouvindo bem. O CPC, em vigor desde 2015, prevê expressamente o depoimento pessoal prestado via remota. Eu fui anotando os artigos 385. A oitiva de testemunha por teleconferência, no 453, a acariação. Você imagina a dificuldade de fazer uma acariação por teleconferência. 461 do CPC. Sustentação oral, os nossos advogados nos tribunais. Pé. Se soubéssemos antecipadamente que poderíamos, que necessitaríamos de fazer audiências por teleconferência, teríamos todos nos preparado, né? Mas não é assim. As coisas foram acontecendo de modo um tanto surpreendente. Eu acho uma temeridade, sequer a cogitação dessas audiências de instrução em especial e a teleconferência. Agora, quanto Tá, mas aí... Continua, depois eu faço um questionamento. Agora, quanto a uma série de outras questões que não precisam de se marcar formalmente uma audiência, não vejo nenhum problema. Uma pessoa, inclusive, algum amigo, aliás, cumprimento a todos, falta de educação, nem os cumprimentei, né? Mas algum amigo aí mencionou que seria possível que, em vez de se designar uma audiência inicial, uma audiência inaugural, que isso poderia ser feito por escrito, os advogados de cada parte peticionarem sobre seu desinteresse ou impossibilidade de acordo, para que já fosse marcada a instrução, ou peticionarem pela homologação de certo acordo, caso em que, salvo o melhor juízo, pelo menos eu assim atuo, né? Havendo poderes para os advogados, não acho necessário, sinceramente, a marcação de audiência para homologação, na linha, aliás, do que você próprio disse agora há pouco. Em princípio, você tem que presumir a retidão de conduta, a correção na atuação de todas as partes envolvidas no processo, inclusive advogados, que se peticionaram e têm poderes para transacionar, desde que não haja nenhum indício de fraude, simulação ou o que for, compete ao juiz, penso eu sei que tem colegas que fazem diferente, penso eu que é o juiz homologar. Mas, realmente, nós chegaremos, inevitavelmente, no momento do processo, não vai dar para dar conferência este momento, porque eu não acredito na Tá. Rodrigo, duas questões aqui. Primeiro, eu acredito muito que as partes podem. Nós temos aí a cooperação prevista no CPC e o negócio processual. Tem gente que acha que o rito do processo do trabalho ele é inegociável, né, por ser um procedimento de força de lei. Eu discordo totalmente disso. Eu penso que se ambas as partes, por meio de advogados regularmente constituídos, concordam em abrir mão da audiência inicial, da audiência de conciliação, não tem motivo nenhum para se insistir na realização dessa audiência. E eu sei que tem algumas pessoas, alguns doutrinadores, alguns magistrados, que entendem que não pode, porque é ato formal exigido pela lei. Eu tenho uma visão processual de que a negociação das partes, ela, salvo situações absolutamente excepcionais, ela sempre prevalece quando o juiz homologa ali aquele acordo das partes, evidentemente. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer aqui, e ela é provocativa mesmo, o juízo agenda a audiência de instrução para as partes. E ele determina, depois de 25 de maio, com base no ato conjunto da SCJT, né, até o número 5 de 2020, para quem quiser acompanhar, o juízo agenda e a parte entende que aquela audiência de instrução lhe prejudica. Por qualquer motivo que seja, independente, não vamos entrar nos méritos de por que isso prejudicaria. Ou porque ela não teria condições de reunir as testemunhas, por exemplo, em um local para ela colocar-se à disposição, ou porque uma das testemunhas não tem uma internet boa, ou porque ela desconfia que a outra parte, eventualmente, possa induzir a testemunha a mentir. Quais as medidas
que o advogado, que a advogada teria para, nesse momento, se colocar contrária a essa audiência que foi designada? Bom, é muito provocativo mesmo. E eu acho que porque eu, sinceramente, não acredito que, ainda que prevaleça o ato do CSJT sobre o que vier a ser decidido pelo CNJ, ainda assim eu não creio que, ordinariamente, nós consigamos fazer as audiências de instrução coletiva de partes e testemunhas a partir do dia 25. Da imediatidade, do fato de que o juiz, falando agora como juiz, né, nós extraímos do contato direto com as partes e testemunhas, pelas impressões que proporciona esse contato físico, pessoal, né, uma série de conclusões essenciais ao julgamento. A perda desse tipo de contato acho muito temerário, em princípio. Para além disso, que ninguém me entenda mal, eu inclusive, sustento, chancelo, endosso o que você quer dizer. A maior parte dos advogados, das testemunhas, das partes, agem, eu sim, de forma correta. Mas evidentemente, que, já que eu estou falando com um advogado, eventualmente nós sabemos que os advogados interrogam as testemunhas para selecionar aquelas que devam levar a juízo, e a testemunha lhe conta uma determinada história, chega lá na frente do juiz, quem é que já passou por isso, entre vocês, né? E a testemunha é completamente diferente. Isso pode acontecer, muitas vezes, justamente por conta desse contato tete-a-tete, olho no olho, do juiz com a testemunha. Mas em casos como esse, vai ser impossível que nós eventualmente impeçamos ou até detectemos que um determinado advogado ou uma determinada parte busque corrigir imediatamente uma testemunha que está começando a se desviar do caminho daquela história que ela havia contado anteriormente. É lógico que é perfeitamente possível, em muitos casos até provável, que o teor da audiência de instrução seja contaminado por força dessa sistemática. Hoje em dia, a única forma que eu consigo vislumbrar, mesmo assim com muita dificuldade, que eu consigo vislumbrar para que seja feita a audiência remotamente, seria que fosse combinado, ajustado previamente entre as partes, onde todas elas estariam, o que parece algo fora do padrão, muito desarrazoado. Porque... Vai logo para a vara do trabalho, então, né? Vara do trabalho, né? Mas poderia ser no escritório de um dos dois advogados, enfim, não importa tanto, em que todo mundo estivesse junto e, obviamente, haveria de se contar com o procedimento ético de todo mundo ali que esteja envolvido, porque se você separar as partes e as suas próprias testemunhas, até porque o campo de visão através da teleconferência é muito limitado, eu posso continuar falando com você aqui, você não sabe o que eu estou dizendo ou fazendo, né? De tal forma que a mim parece que isso é inviável. Fosse eu advogado e que me prejudicado por conta da eventual adoção dessa sistemática, bom, em primeiro lugar, peticionaria nesse sentido. Se ele der a sorte de ser um processo da Terceira Vara do Trabalho de Goiânia, terá seu desejo, né? Pretensão acolhida. Mas cada juiz pensa de um jeito. Eu sei que é verdade. Se o juiz negar, essa é uma decisão interlocutória, né? Eu acho que não vai dar muito certo, mas processualmente falando, talvez houvesse mandado de segurança ao tribunal, mas provavelmente também é o próprio tribunal que instituiu o procedimento SMS. Deve dar com os burros na água, né? Uma solução que não é nem preciso mentir, a rigor, é a de que a testemunha não se sente confortável, não quer prestar o depoimento naqueles termos, e, invocando o 825 da CLT, requerer o adiamento. Mas, honestamente, mesmo para qualquer juiz, creio eu, a mera percepção de que a prova será contaminada
possivelmente será contaminada, e isso pode levar a uma decisão injusta, eu acho que isso é motivo mais do que suficiente para o adiamento de uma audiência de instrução, sinceramente. Rodrigo, eu entendo, mas existe uma percepção, aliás, existe uma presunção no processo do trabalho em que a parte reclamante quer acelerar sempre o processo e a parte reclamada quer retardar sempre o processo. Existe uma presunção não legal, mas uma presunção conceitual, moral, e você sabe disso tanto quanto eu. Sabemos todos, né? Não precisamos tratar o tema com hipocrisia. Existe essa sensação. Isso não é uma regra, tá? Mas em muitos casos isso de fato acontece. Há sempre uma tentativa de retardo processual pela parte reclamada e uma tentativa de aceleração processual pela parte reclamante. A preocupação que eu trago é quando a reclamada, o reclamante concorda com o procedimento e estou pronto, estou aqui, minhas testemunhas vão, e a reclamada diz que a testemunha não está disponível, que não tem internet, que não está confortável, qualquer motivo que seja. E aí essa é a pergunta que se chega, porque em o juízo, entendendo que aquilo seria protelatório por parte da reclamada, o juízo, de forma legítima, ele insistiria, talvez, aí, na condução e na realização daquele ato, haja visto o reclamante quer acelerar. E aí, nesse cenário, quais que seriam essas medidas? Eu concordo com você, Rodrigo, que mandado de segurança para esse ato não me parece a medida adequada. Penso que cabe ao advogado, como você disse, peticionar, insistindo-se na realização da audiência, abrir a audiência registrando o pedido formal em audiência para que o ato não seja realizado e expor os motivos, o juízo indeferindo e insistindo no ato, registrar lá a consignação da sua resignação ou protestos, como gostam quase todos, e em seguida, a cada ato, quando for iniciado, depois de ter registrado, ter falado, ó, minha testemunha não está disponível. A partir desse momento, a minha testemunha não está disponível, em se tratando de um processo do rito ordinário, o processo de trabalho exige a notificação da testemunha para comparecer. E aí eu já tenho um vício de notificação, mesmo que seja feito pelo advogado ou por alguém, falou, ó, foi notificado, só que para onde? Em primeiro lugar, notificado para comparecer em lugar nenhum por meio da sua conexão pela internet, notificado para comparecer no escritório do advogado, notificado para comparecer no Justiça do Trabalho fechada. Então aí eu acho que a gente alcança um vício insanável de oitiva dessa testemunha. Então é a recomendação que eu deixaria para os colegas. Em se tratando de sumaríssimo, a velha máxima do convite prévio para a testemunha comparecer, informando como que ela seria feita e com base nisso insistir. Insistindo no indeferimento desse ato, seguir adiante, no momento da oitiva das suas testemunhas, pela terceira vez insistir que a sua testemunha não está presente online, o juízo insistindo, constar nas alegações finais a reiteração de todas as suas resignações, eu tenho certeza que em recurso ordinário a gente vai atingir aí um eventual cerceamento de defesa. Então essa é a sugestão que eu deixo, já que o mandado de segurança eu realmente acho que não seria o caso, né? Aliás, eu realmente acredito como você, que verificando que não é protelatório, que é uma medida justa e que está ali numa impossibilidade, e mesmo que fosse, que não tem como ter certeza que de fato eu acredito muito que essa audiência seria suspensa aí pelo juízo que preside o feito. Eu acredito que é suspensa mesmo. Começando do início da sua fala, essa percepção generalizada de que tem mais pressa, porque quer receber as verbas alimentares, não é constatável até objetivamente. Eu discordo da jurisprudência que eu vou mencionar agora, mas eu pulo essa pesquisa há poucos dias, o nosso tribunal meio que passou o entendimento de que não cabe multa por embargo de declaração protelatório em desfavor do reclamante. Quando o reclamante embarga, eu julguei esses dias, eu achei que era escandalosamente protelatório, ou se não fosse, era por ignorância, mas não importa. Mas fui pesquisar na jurisprudência, o tribunal só manda aplicar a multa à empresa, aos reclamados, sob o evidente argumento de que o nunca teria
de protelar porque ele tem pressa no recebimento das suas parcelas trabalhistas. Tudo bem. Então, o reclamante tem mais pressa? Tem. Vamos partir desse pressuposto. Já me aconteceu em mais de uma oportunidade, em audiências de instrução, evidentemente presenciais, de esse reclamante com mais pressa ter trazido suas testemunhas do juízo e a empresa reclamada, por qualquer razão, postular o adiamento da audiência, porque uma testemunha não veio, ou isso ou aquilo aconteceu. E, de vez em quando, acontece uma certa discussão, um debate entre os advogados em mesa, e por duas oportunidades eu falei ao advogado do reclamante. Bem, porque ele argumentava, mas minhas testemunhas vieram, nós trouxemos, etc. E nas duas vezes eu disse a mesma coisa. Eu disse, olha, se o doutor quiser, eu ouço hoje, mas eu vou adiar para ouvir a testemunha da outra parte. O senhor mesmo assim deseja? Um bom advogado não pega essa oferta de jeito nenhum, né? Porque ele não deve produzir a sua própria prova dias antes da parte contrária ter a oportunidade de produzir a sua própria prova testemunhal. De tal modo que, trazendo analogicamente essa experiência para o contexto que estamos agora enfrentando, se qualquer uma das partes, mas em especial o reclamado, que vai ser a regra, não tiver condições, por força dessa forma de transmissão da audiência, não tiver condições de ouvir suas testemunhas na forma, exercer plenamente seu direito de defesa, penso eu que não há outra alternativa. Não existe outra alternativa senão o adiamento. De tal modo que, então, dando um passinho atrás no que eu disse na abertura, refluindo um pouquinho, eu diria que até é possível, então, a audiência de instrução, desde que reclamante e reclamado e seus advogados, todos, unanimemente, estejam em pleno acordo com a realização da audiência e da oitiva por teleconferência, porque, nesse caso, de fato, acho que fica muito difícil argumentar na linha do que você mencionou. Argumentar que houve um prejuízo e tal. Agora, só uma última discordância, né, para não parecer que concorda com tudo. Eu tenho mandado de segurança e o meu argumento pelo qual entendo que não seria efetivo é porque a segurança seria negada. É o próprio tribunal, em tese, que teria... Sim, é por isso que eu pensei também, não por não cabimento. Sim, claro. Mas esse raciocínio pode ser utilizado da mesmíssima forma para a hipótese que você cogitou. Eu recorro ao tribunal, alego cerceamento de defesa por esses motivos, e é perfeitamente factível que o tribunal entenda que não, nós mesmos, o tribunal mesmo é que tem uma regra que estabelece que é para ser assim. Eu só divirjo da sua frase final. Eu tenho certeza de que seria acolhida essa preliminar de cerceamento. Eu não tenho essa certeza. Não, se evidenciado, como eu disse, se evidenciado o prejuízo e essa ausência aí, certeza realmente é muito forte, mas eu acredito muito, né? Eu acredito muito. Você falou aí, eu tentei pesquisar rapidamente aqui, não dá tempo enquanto a gente está na live, eu não sei se de um tempo para cá mudou. Mas em torno de um ano e pouco atrás, eu fiz uma pesquisa sobre embargo de declaração protelatória, até por causa de uma aula que eu ia ministrar, e nela eu peguei, de fato, decisões das turmas, de 2 das 3 turmas, decisões de embargos protelatórios para o reclamante em 2º grau, em razão de embargo de declaração de acórdão, né, dizendo que era possível. Inclusive, nós tivemos uma reunião da Comissão de Direito do Trabalho com o desembargador Daniel Viana, há uns 2 anos atrás, e os advogados eles estavam indignados com o entendimento justamente sobre o argumento que você colocou, que nunca seria presumível que o reclamante estaria fazendo embargos protelatórios porque a ele não teria interesse de protelar. E lá, 2 anos atrás, o desembargador Daniel disse que a turma entende que era possível sim. Agora, respeita a pesquisa que você fez, que é mais recente que a minha, e talvez tenha havido, sim, uma consolidação do entendimento. Eu até preferia que vingasse esse entendimento que você menciona, porque eu acho ele mais técnico. Mas não me parece que assim seja. Mas vamos lá. Tem um outro tema que eu acho que é importante a gente entrar, porque, por incrível que pareça, já se passaram 40 minutos. E a gente foi falando aí muito de audiência, etc. Um tema do momento é o saque do FGTS, Rodrigo.
Nós temos aí uma ideia anterior a qualquer medida provisória da possibilidade de levantar o FGTS do trabalhador em razão de calamidade pública. E aí nós tivemos um precedente de 2 tribunais, não me lembro agora exatamente de quais os 2 tribunais, confesso que eu me esqueci, não são Goiás, isso eu posso afirmar, e esses 2 tribunais eles teriam dado aí a liberação do FGTS, teriam concedido a liberação do FGTS ao trabalhador. E aí logo depois veio a medida provisória, né, estabelecendo que seria possível sim o levantamento do FGTS. E a MP que estabeleceu aí essa possibilidade do FGTS foi a 946 de 2020. Só que ela diz que em junho e é limitada a um salário mínimo, R$ 1.045. Eu gostaria de ouvir aí, primeiro, se a competência seria da Justiça do Trabalho ou da Justiça Federal, que eu acho que a gente começa o debate por aí, porque existe uma interpretação razoável de alguns colegas professores que defendem que, como é uma questão de saque de FGTS, que não envolve direito do empregador, não seria uma relação direta com o seu empregador, e sim uma relação da parte com o administrador da conta do FGTS, a União, seria competência da Justiça Federal e não da Justiça do Trabalho. E segundo, vencida a parte da competência, que eu acho que a gente vai concordar com ela, se seria possível levantar valores acima de 1.045, que está previsto na MP 946, ou se poderia levantar antes de junho, que é a previsão da 946. Como que você vê isso? Bom, primeiro vamos ver se a gente pensa parecido com relação à competência mesmo. Você acha que eu posso julgar isso ou não? Que eu posso apreciar? Eu acho que você pode. Acho que você pode, porque é crédito decorrente da relação de emprego. Para mim é tranquilo. Pois é porque existe uma divergência, né? A história do crédito decorrente ou oriundo da relação de trabalho, nos termos do 114 da Constituição. Eu acho que a competência é trabalhista, da Justiça do Trabalho. Mas eu compreendo o argumento contrário, respeito, mas acho que sim. Penso que sim. Da mesma forma que eu acho que uma série de outras hipóteses de levantamento capituladas no artigo 20 da Lei 8.036 podem ser requeridas ao próprio juiz do trabalho. Levantamento porque o empregado tem neoplasia maligna, por exemplo. Eu apreciaria o pedido. Mas, superada a questão da competência, porque nós estamos de acordo com isso, mesmo antes da edição da medida provisória 946, quando saíram esses 2 precedentes a que você se referiu, um deles é da 2ª região, eu não me recordo. Existem precedentes contrários, um deles é da 4ª região. Antes daquela medida provisória ser editada, eu já achava, com todo respeito, que não era possível o levantamento, e me manifestei em redes sociais nesse sentido. E eu explico. O artigo 20, inciso 16, né, que é o que se cuida aí da Lei 8.036, estabelece a possibilidade de levantamento para as hipóteses de desastre natural, para começar. A gente pode equiparar a questão da epidemia a um desastre natural, fazer uma analogiazinha aí? Até dá, né? Mas já é uma primeira forçadinha de barra. Em segundo lugar, lá se diz que esse levantamento tem que ser feito nos termos do regulamento. Ok, existe um regulamento de 2004, 5.100 e alguma coisa, 5.113, se eu não estiver enganado. 513. Pois é, naquele regulamento, o presidente da República estabeleceu especificamente, o Poder Executivo, para poder regulamentar, estabeleceu especificamente o que significa desastre natural. Tratou exatamente as hipóteses. Vou ler para ajudar quem está assistindo os incisos do artigo 2º do 513. Vendavais ou tempestades, vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais, vendavais de novo, tornados e trombas d'água, precipitações de granizo, enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamento, inundações litorâneas. Aí criou-se um parágrafo único para dizer que também considera como desastre natural o rompimento ou colapso de barragem que ocasione movimento de massa com danos à unidade, que foi para liberar lá, para Mariana. Esse parágrafo único, diga-se de passagem, é a prova cabal
de que a relação que você acaba de ler é uma relação taxativa. Porque se ela fosse uma relação meramente exemplificativa, não precisaria da inserção do parágrafo único para a liberação desses recursos por força do desastre lá em Mariana, Brumadinho, etc. Então, se essa é uma relação taxativa, e se nós não conseguimos enquadrar a hipótese que nós estamos vivenciando em nenhuma delas, em nenhum desses sentidos, então, para todos os efeitos, o que nós estamos atravessando, embora seja calamidade pública, toda essa dificuldade que nós temos enfrentado, isso não é um desastre natural nos termos da Lei 836, que permite o levantamento de valores. Além disso, nesse decreto que você tem em mãos aí, 513, num artigo adiante, fala que o valor a ser levantado é um pouco mais de R$6.000. 6.000... É o valor existente na conta limitado a 6.000 e alguma coisa. R$6.200, uma coisa assim. Por que não parece razoável liberar... Bom, em primeiro lugar, algumas decisões liberando todo o valor na conta do FGTS, e, aliás, esse é o pedido, o que vai de encontro, inclusive, ao que consta aí expresso do decreto. Se é que ele fosse ser aplicável ao caso hora vivenciado, que me parece que é negativa a resposta. Além disso, a liberação de valores mais elevados de conta do FGTS precisa ser acompanhada de um estudo detalhado, sensível da área econômica do governo, porque não se faz de qualquer jeito o lançamento de valores tão vultosos na economia. Isso tem efeitos, entre eles, inflação. O pessoal mais novo, você mesmo, Rafael, só como criança que lembra, uma vaga lembrança do que significa isso, né? Mas é o caos completo. Então a gente não pode estimular isso. De qualquer forma, com a edição da medida provisória 946, a mim parece que, então, o assunto está vencido. Porque a ANP regulamenta expressamente o artigo 20, inciso 16, para a situação que nós estamos vivenciando hoje. De tal modo que, respondendo de forma mais direta, sem dar uma de Rolando Lero à sua pergunta, penso que a competência é do juiz do trabalho, que pode, então, nos termos da ANP 946, liberar, no máximo, R$ 1.045 a partir da data, junho, salvo engano, né? A partir da data prevista na ANP 946. Fora daí, com todo respeito, é um ativismo judicial exacerbado, na minha visão, contrário ao que diz a lei nesse momento, lei em sentido amplo. É algo incabível, a meu sentir. Embora, do ponto de vista da minha vontade, do que eu acho que é o certo, se eu fosse o legislador, etc., acho que a liberação dos recursos do FGTS é uma medida inteligente nesse momento. Mas isso não é o juiz quem tem que determinar. Rodrigo, eu concordo 100% com o que você falou, mas eu quero falar com quem está nos assistindo. Tem um artigo na Conjur, que é um artigo do professor Calcini, um amigo, em que ele defende a aplicação. E quais argumentos que ele utiliza, né? Assim, em resumo. Primeiro, que o artigo 20 seria um rol exemplificativo, e já teríamos precedentes para dizer que o artigo 20 é um rol exemplificativo. Até aí tudo bem. E aí quando o decreto vem dizendo lá no 513 o que seria desastre natural, aí ele utiliza uma referência interessante, eu não conhecia, mas existe uma referência do INPE, do INPE, em que o INPE fala, os desastres são conceituados como resultado de eventos. Aí ele vem explicando o INPE. E lá na frente o INPE fala assim, pode-se citar ciclones, dilúvios, deslizamento de terra, endemias, epidemias, pandemias. E aí então ele teria uma classificação do INPE, e isso, como foi reconhecido o estado de calamidade pública, teria essa regulamentação. E o próprio decreto legislativo, a própria MP já preveria que existiria essa possibilidade. Ele defende que a limitação do 1045 da MP seria inferior à limitação colocada no decreto de 6.220, que judicialmente poderia se pedir o valor máximo, ou quem sabe 620. Fundamentação a qual, repito, discordo, porque a própria legislação remete à regulamentação, e a regulamentação ela foi feita expressamente pela MP,
e cabe seguir essa regulamentação. Eu tenho uma preocupação muito grande quando o judiciário ele assume, Rodrigo, e aqui eu estou falando, você sabe disso, não é uma crítica a juízes, a etc., nada disso, é uma crítica geral, quando o judiciário assume determinados espaços que são espaços de políticas públicas. Acho que não cabe aí ao judiciário definir a política pública de quando vai liberar o FGTS em casos desse. Agora, ele pode discordar, como você disse, tem medidas para falar de omissão do poder legislativo e etc. Mas uma vez legislado, é muito razoável, principalmente uma legislação, toda uma legislação infraconstitucional como nós temos, que ela seja aplicada e que ela seja obedecida. Então, concordo, só junho, limitada a um salário mínimo. Mas a tese, até a colega Jéssica colocou aí o link do Calcínio para quem quer ver, a tese está pronta lá no artigo do Calcínio para quem quiser buscar eventualmente uma tentativa no judiciário, acreditar efetivamente na tese, e ele lembra lá no link que o trabalhador tem que comprovar a sua necessidade pessoal, né? Essa realmente necessidade pessoal nesse momento. Olha, eu não posso concordar com o argumento, porque me parece que ele sobrepõe um decreto a uma medida provisória. É verdade. E um decreto é um mero ato regulamentar e uma medida provisória é um diploma legal em sentido mais amplo, né? Um diploma normativo. Em segundo lugar, ainda que o caso que nós estamos vivenciando possa ser classificado como uma espécie de desastre natural, o ato regulamentar assim não colocou. Poderia ter colocado? Poderia, mas não. Tá? Então, Rodrigo. Mais ainda, só para terminar, se a competência, por um acaso, for definida de forma diferente do que nós dois estamos defendendo aqui, se a competência, ao fim e ao cabo, se entender que é da justiça comum, com todo respeito, aí eu acho que a tese do professor Calcini está morta e enterrada. A possibilidade vaga, na minha visão, ao menos, de ela ter algum sucesso é na justiça do trabalho. Fora de nós, acho que a chance é nenhuma. Nós estamos caminhando aí para 6 minutos, um pouco mais de 6 minutos para o final, e tem um dos temas que a gente prometeu tratar que eu não gostaria de encerrar sem a gente tratar, que é a homologação de acordo extrajudicial em tempo de pandemia. Como a gente já disse lá no começo, os prazos estão suspensos, porém, contudo, todavia, nós não estamos com a justiça parada, não tem problema nenhum em se levar ao Poder Judiciário a homologação de acordo extrajudicial, relembrando algo que todos sabemos, que o juiz pode homologar de plano ou pode designar audiência. Só tem uma questão que eu gostaria de pontuar aqui, antes da gente falar sobre os... Nossa, na verdade a gente tinha 3 temas que a gente tinha que falar ainda, Rodrigo. A gente precisava falar, além da homologação de acordo extrajudicial, a gente precisava falar de suspensão ou não do cumprimento dos prazos, e a gente precisava falar de prescrição. Eu não gostaria de a gente encerrar sem falar. Se você topar, quando encerrar essa aqui, a gente volta para encerrar as outras 2 rapidão. E aí o pessoal fica convidado. Mas vamos lá. Homologação de acordo extrajudicial. E eu tenho visto alguns despachos, até porque nós estamos protocolizando alguns pedidos de homologação de acordo extrajudicial, Rodrigo. Eu tenho visto alguns despachos de juízes que estão dizendo para aguardar o retorno das audiências para realizar a audiência. O que está previsto na lei, todo o direito dele. Mas, sinceramente, me parece que nesse momento que a gente está vivendo, esse despacho teria que ser fundamentado. De por que é que não vai ser homologado, qual que é a dúvida que se quer retirar, de repente pedir para a parte juntar uma ciência de próprio punho, um vídeo que seja do reclamante dizendo que entendeu o acordo, explicando o acordo, porque o prejuízo que isso está causando para as partes que vão ter que esperar uma audiência, que eu não sei quando vai acontecer, porque nem foram despachos que determinou a realização de audiência virtual. Simplesmente falou, suspensos, quando retornar a audiência eu aprecio. Então me parece que não pode ser assim. Rafael, eu vou discordar de você e talvez você concorde com a minha discordância depois. Vamos lá. Na minha visão, pelo menos na minha atuação pessoal, esse é um problema absolutamente inexistente. Porque mesmo em períodos de normalidade, de audiências presenciais, eu não faço, como regra,
não faço audiência para homologar acordo extrajudicial. Tomando emprestado um argumento que o meu colega Kleber Wack vive repetindo, no acordo extrajudicial, os advogados, afinal de contas, essenciais à administração da justiça nos termos da Constituição, são os fiscais do acordo que está sendo submetido. E se eles possuem procuração, poderes bastantes para negociar, transacionar, dar quitação, eu, honestamente, não entupo a minha pauta com esse tipo de processo, que acho completamente necessário. É claro, né, o sujeito ganhava um salário mínimo por mês, trabalhou lá 3 meses, fez um acordo de 200 mil reais, aí não, né? Mas isso é um troço muito excepcional, é algo muito fora da curva, né? Então eu não vejo nenhum problema, absolutamente nenhum problema nessa. Isso é um não assunto, na minha visão. Só que, para quem é advogado, não pode caminhar por aí, né? Porque vai trombar com decisões. É isso que eu ia falar. Eu posso concordar com você, mas, infelizmente, seguindo a legislação, eu sei que pode haver aí a designação da audiência. Tem um colega que disse aqui, eu já vi autor que disse que conheceu o advogado no átrio da audiência. É possível, é possível. Mas ele deu procuração a esse advogado, né? Porque eu só homologo se houver a procuração. Rodrigo, deixa eu só separar uma coisa nisso que a colega falou. Vamos com calma. A gente está falando de situações de boa-fé, certo? É claro que se a gente estiver diante de fraudes, por exemplo, um trabalhador que assina uma procuração dentro da empresa para um advogado que ele não conhece, nunca viu na vida e não sabe nem o que ele está fazendo aí, é um outro assunto. Mas aqui a gente está tratando, presumindo a boa-fé existente aí. Mas eu compreendo o que a colega está falando. Eventualmente, se você fizer audiência e começar a inquirir, você vai se deparar com uma ou outra situação em que alguma possível fraude, alguma simulação terá ocorrido. Acontece isso? Isso é possível, essa ocorrência? Claro que é possível a ocorrência. Mas o que é que fez o legislador? Eu não sei, é a K.N. Becker que está questionando isso. Como saber? Não tem como saber. Quantas e quantas vezes, nem perguntando a parte, com todo respeito. Porque se a gente está tratando de partes e advogados que eventualmente desejem ludibriar o juiz, isso, com toda franqueza, não é algo assim tão difícil de fazer. Mas só... Becker, Rodrigo, me permite, Becker, Karim Becker, não é uma questão de como saber, é uma questão de presunção de veracidade. Ele vai me avisar aqui quando tiver faltando 30 segundos. É uma presunção de veracidade. A gente tem que presumir a veracidade. O princípio da navalha de Ockham fala que o extraordinário tem que ser extraordinariamente provado. Extraordinário é ser fraude. E a fraude tem que ser comprovada. Se não comprovar a fraude, não existe fraude. Então essa é a presunção. Havendo fraude, mesmo depois da homologação, essa é justamente uma das hipóteses de rescisão do acordo homologado em juízo. Mas o que eu quero perguntar, Rodrigo, de forma objetiva? Se o juízo ele disser que vai fazer audiência e depois a gente pede a reconsideração, o juízo não mantém, seria possível, e seria o caso, o mandado de segurança para pedir essa apreciação? Não responde, porque o nosso tempo acabou. E aí a gente vai falar também da suspensão dos acordos e da suspensão da prescrição. Eu vou encerrar essa live e vou convidar quem está acompanhando a entrar de novo. Pode ser? Ok. Aliás, começa no seu perfil, porque aí eu gravo essa aqui e você grava a continuação no seu perfil. Tá bom. Inicia no seu perfil que eu vou entrar lá. Tá bom.